Inicialmente falarão pela recorrente, Incopa Importação e Exportação Indústria de Óleos Limitada, 2 advogados que então repartirão entre si os 15 minutos destinados à parte. Eu convido, portanto, o doutor André Martins de Andrade a fazer uso por 7 minutos e meio, se assim foi a definição. A divisão pode ser desigual, excelência? Pode. Perfeito. Eu só quero que me anuncie porque eu preciso de fazer a marcação do tempo. Vossa Excelência falará... 12 minutos. 12 minutos e o doutor Fábio Martins falará, portanto, 3 minutos. Pois não. Vossa Excelência está com a palavra, então, pelo período de 12 minutos. Muito obrigado, excelência. Excelentíssima senhora presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos senhores ministros e senhora ministra, integrantes deste excelso plenário. Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal, excelentíssima senhora ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União, aqui presente, ilustres colegas da Fazenda Nacional, ora representados por seu procurador-geral, o digníssimo doutor Fabrício da Soler, demais colegas presentes. Sobre o tema hoje em julgamento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, tudo já foi dito. Falta apenas a última palavra desta Corte, e mesmo esta já foi pronunciada em longo julgamento, iniciado em 1999, renovado em 2006 e encerrado em 2014. O que cabe agora, portanto, a este plenário decidir é se mantém a inteligência do conceito de faturamento inserido na Constituição de 88, como proclamado no RE 240785, pela maioria de 7 sobre 9 votos naquela ocasião proferidos, ou se adota nova interpretação ao texto constitucional em questão. Passemos à controvérsia examinando os principais argumentos sobre os quais assenta a pretensão daqueles que, como a recorrida, querem computar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O primeiro argumento seria de que o RE 240.785 seria discrepante da jurisprudência anteriormente firmada na Corte, no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. Não procede tal consideração, visto que anteriormente à Constituição de 88, faturamento não era um conceito integrado à lei maior, ensejando o trancamento de inúmeros recursos extraordinários. Ademais, nos autos dos processos cujos recursos não foram recebidos pela Corte, há de se constatar que a argumentação expendida pelos respectivos requerentes fundava-se em supedâneos de natureza eminentemente infraconstitucional, a ensejar o não conhecimento de tais recursos. O segundo argumento seria de que o ICMS integra o preço da mercadoria, diversamente do IPI, que é cobrado à parte. É assente na doutrina a identidade entre os dois tributos, o IPI e o ICMS, não cabendo aqui maior digressão sobre o assunto. A cobrança por dentro ou por fora constitui mera técnica de arrecadação, sem qualquer influência na dimensão constitucional desses tributos. Como mera curiosidade histórica, cabe referir que a recorrida durante anos pretendeu incluir o IPI na base de cálculo do PIS, tendo acabado por se render à farta jurisprudência produzida à época, dando por indevida tal inclusão. Orientação essa que veio a ser incorporada à legislação ordinária. Ressalve-se que a não inclusão do IPI e agora do ICMS na base do PIS e da COFINS não se confundem com o tema 303 da repercussão geral em tramitação nesta Casa, relatoria da ministra Rosa Weber, em que se discute o IPI no PIS/COFINS, porém em regime de substituição tributária. O terceiro argumento que é invocado é o de que a incidência do ICMS sobre ele mesmo, no cálculo por dentro,
foi julgada constitucional por esta Corte Suprema no RE 212/209. Daí, poder-se inferir que seria possível a incidência de um tributo sobre qualquer outro tributo. Falacioso o raciocínio, como demonstra o ilustrado parecer entregue a Vossas Excelências da lavra do eminente jurista professor Humberto Ávila. Sustenta aquele festejado mestre que a incidência das contribuições de custeio da Seguridade Social, PIS e COFINS, sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, envolveria a sobreposição de tributos com características absolutamente distintas, tais, dentre outras, a evidente diversidade da regra de competência aplicável, bem como do ente federativo a que se vinculam os tributos em questão. E mais, são tributos submetidos a princípios diferentes entre si. Enquanto o ICMS se submete aos princípios da essencialidade da mercadoria e da não cumulatividade, o PIS e a COFINS se sujeitam ao princípio da equidade do custeio, podendo submeter-se ou não ao princípio da não cumulatividade. Finalmente, senhor presidente, a última trincheira em que procura abrigar-se a recorrida é o suposto rombo orçamentário que o provimento deste recurso extraordinário poderia provocar. A inspirar, inclusive, eventual pedido de modulação pela recorrida, a crer-se no que tem sido noticiado pela imprensa. Excelentíssimo senhor presidente, no Estado democrático de direito, o Estado não pode se financiar ao arrepio da lei maior. Este é o axioma em que se sustenta a primazia da Constituição. Pretender fundamentar, sob qualquer pretexto, a mantença de uma legislação atentatória à Constituição constitui evidente contradição em termos. Os memoriais e demais escritos entregues a Vossas Excelências demonstram-no com proficiência. A modulação não há de ser oponível ao contribuinte e, menos ainda, ao contribuinte que exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, à luz de uma decisão proferida pela Suprema Corte. No nosso caso, decisão essa que vem de 2006, com a formação da maioria de 6-1. Modular aqui equivaleria a cassar ao contribuinte esse direito fundamental do acesso à justiça, sob pena de malferir a segurança jurídica almejada pela lei maior. Com efeito, invocar o rombo orçamentário como fundamento para uma decisão desta Corte, ainda que acerca da modulação, abriria caminho para que amanhã se admitisse o não pagamento de tributos pelo contribuinte, com fulcro no argumento do mau uso dos fundos públicos. Todos sabemos que o império a que se submete esta Corte é o da Constituição, não o das circunstâncias. Cabe lembrar, ademais, em sintonia com a vida lá fora, que o Estado não quebra. Pode até recorrer ao famoso devo, não nego, pagarei quando puder. Estão aí a demonstrá-lo os precatórios, cujos abusos vêm de ser coartados por esta Corte. Do alto de sua soberania, o Estado pode quase tudo. E por isso o Estado não quebra. Quem quebra são as pessoas, são os industriais, são os comerciantes, os milhares de lojistas constrangidos a fechar seus negócios sob o peso de uma carga tributária que, por todas as razões do mundo, não pode dar-se ao luxo de abrigar uma cobrança em desacordo com a lei maior.
Tal constatação, diga-se, encontra-se rigorosamente em linha com a jurisprudência desta Casa, sendo de citar o trecho do voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio no RS 559937, em que Sua Excelência proclama que, aspas, a fúria arrecadadora há de ser afastada da base de incidência. E prossegue Sua Excelência, já tive a oportunidade de dizer que contribuinte não fatura tributo. Quem o faz é o Estado. Em suma, senhora presidente, o presente recurso há de ser provido, acima de tudo, com base na constatação de que o valor do ICMS não integra o patrimônio do contribuinte. No dizer do professor Humberto Ávila, contribuinte este que não tem liberdade alguma para decidir para quem paga, quanto paga, quando paga e como paga, na medida em que é a própria lei que estabelece para quem, quanto, quando e como pagar. O voto proferido pela digníssima ministra Rosa Weber, no RE 606107, por ela relatado, sintetiza o entendimento que tem prevalecido nessa Corte a respeito do alcance dos conceitos de faturamento e receita bruta. Aliás, cabe mencionar que tal voto, acompanhado pelos demais ministros, à exceção do eminente ministro Dias Toffoli, foi considerado pelo ilustríssimo ministro Gilmar Mendes como um voto antológico. Pontificou Sua Excelência a ministra Rosa Weber naquele voto antológico que, abro aspas, o conceito de receita acolhido pelo artigo 195.1b da Constituição Federal não se confunde com o conceito contábil. E diz Sua Excelência mais adiante, sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Excelentíssima senhora presidente, permita-me, à guisa de conclusão, uma curta digressão de cunho pessoal. Há exatos 25 anos, quando se iniciou nesta Corte a discussão acerca do alcance constitucional do conceito de faturamento, em recurso que envolvia o extinto fim social, o RS 150.764, fiz minha estreia nesta honrosa tribuna. Ao longo destes 25 anos, tive a oportunidade de voltar a esta Corte vezes as mais diversas, sempre pleiteando justiça em matéria tributária. No ocaso... Se o colega de Vossa Excelência tiver que falar, Vossa Excelência já ultrapassou um pouco o tempo dele, apenas para contestar. Eu estou vendo ali 2,52, estou pensando que é um total de 15. Estavam marcados 15. 15 minutos. Mas finalize, Vossa Excelência, por favor. No ocaso agora da minha atuação profissional, beirando a compulsória que para nós advogados independe da lei dos homens, permita-me, senhora presidente, deixar o seguinte registro. Desta Corte não se sai ganhador ou perdedor. E isto por uma razão simples que tive o privilégio de vivenciar ao longo destes 25 anos. Aqui ganha sempre a Constituição da República. E onde vence a Constituição, vence o cidadão comum. Deus permita que assim seja pelos próximos 25 anos e por todo sempre. Me permita passar a palavra, então, por um minuto, para o advogado que me sucede, o doutor Fábio Martins de Andrade. Então, fala, o doutor Fábio Martins de Andrade fala ainda pela recorrente. Por favor. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente, demais integrantes dessa Corte. Para concluir, na hipótese que entendemos improvável e que admitimos somente por apego ao debate,
por apego ao amor, por amor ao argumento de o presente recurso vir a ser julgado improcedente, a recorrente requer, desde logo, a modulação dos efeitos de tal decisão, para que sua eficácia se aplique ex nunc, tendo em vista a ocorrência de flagrante mutação jurisprudencial no seio da Corte, na linha do pensamento do eminente ministro Luiz Fux, manifestado na conclusão do julgamento do RE 240-785, em que Sua Excelência salientou: a modificação da jurisprudência tem que ser modulada, porque hoje ninguém trabalha sem ingressar na rede mundial de computadores e verificar como é que está julgando o Tribunal Superior ou o Supremo Tribunal Federal. E aqui um rápido registro: às vésperas do primeiro aniversário do novo CPC, que será daqui a 9 dias, no dia 18 de março, que entrou em vigor no ano passado, cabe lembrar que o novo CPC, com um empenho muito pessoal, um esforço muito concentrado do ministro Luiz Fux, traz como um de seus pilares a necessária observância dos precedentes judiciais, especialmente os da Suprema Corte, num esforço hercúleo de otimizar e racionalizar os trabalhos. De certa maneira, é disso aqui que um pouco se trata também, a observância pelo plenário daquele precedente importantíssimo concluído em 2014, iniciado em 99, com maioria absoluta desde 2006. No fundo, é um pouco disso que se trata também esse julgamento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao voto, senhores ministros, senhores advogados. A questão aqui posta centra-se na possibilidade jurídica de se incluir o valor do ICMS, imposto gerado na circulação de mercadoria ou na prestação de serviço, na definição de faturamento para fins de definição de base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário para considerar excluída da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS o valor relativo ao ICMS, sem condenação em honorários, nos termos da súmula 512 deste Supremo Tribunal, e, embora a tese normalmente a gente apresente ao final, nos termos do meu voto, eu estou propondo, e voltarei a ela apenas para enunciar de maneira direta: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. É como voto. Colho os votos ouvindo o ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, principio saudando os ilustres advogados e procuradores que ocuparam a tribuna, especialmente o ilustre advogado que há alguns lustros contribui para a prestação jurisprudencial, como todos contribuem com sustentações escorreitas, que, independentemente de serem acolhidas ou não, trazem contribuições importantes para a prestação jurisdicional. O valor do ICMS destacado na nota, devido e recolhido pela sociedade empresária, compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS, por ser integrante do conceito de receita bruta, base de cálculo das referidas exações, e assim que voto com a negativa de provimento, pedindo vênia a Vossa Excelência. Passo a palavra para o voto do ministro Roberto Barroso. Presidente, eu ouvi também com grande interesse e proveito as sustentações que foram feitas da tribuna pelos ilustres advogados, tanto privados, doutor André Andrade, doutor Fábio Andrade, de modo que, pedindo todas as vênias à eminente presidente e o seu voto consistente e coerente com o que já havia manifestado e com o que o tribunal já havia decidido, e pedindo vênia aos ilustres advogados que realizaram um trabalho primoroso, tanto os que estiveram na tribuna, quanto os pareceres que foram trazidos aos autos. Eu estou, presidente, negando provimento ao recurso. Como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo voto apresentado, como sempre, brilhante. Saúdo os eminentes procuradores, todos com sustentações orais primorosas, que
dificultam ainda mais o equacionamento a ser dado ao tema. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente, pedindo vênia às compreensões contrárias. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e procuradores presentes. Eu reli, mas num conforto lógico jurídico entendi de firmar essa posição, que firmaria também se pudesse votar no recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual eu acompanho o voto de Vossa Excelência em todas as suas razões, como também na tese esposada. Ministro Dias Toffoli. Trago o voto por escrito, que eu vou procurar abreviar na sua leitura, e inicio por cumprimentar a Vossa Excelência pelo substancioso voto trazido, os votos já proferidos, tanto os votos divergentes quanto aqueles que concorreram com Vossa Excelência no sentido do provimento, e também cumprimentar as eminentes sustentações orais proferidas nesta tarde. Eu inicio por afastar, senhora presidente, com a devida vênia de Vossa Excelência e daqueles que a acompanharam, a ideia do argumento de que o ICMS não é faturamento nem receita. Com a devida vênia, o dispositivo do artigo 187 da 6.404 é um conceito comercial e não tributário. A Lei 6.404 trata-se da vetusta Lei de Sociedade por Ações. Então, não é ali, no conceito comercial, que nós devemos procurar o conceito de faturamento. Por isso, com todas as vênias, senhora presidente, a Vossa Excelência e aqueles que a acompanham, e o meu voto acompanha a dissidência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, a quem também louvo pelo douto voto trazido, pedindo vênia aos ministros que a acompanharam e também acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou a divergência. E volto a referir. Nós estamos aqui alterando uma técnica que tem não 25 lustros, uma técnica que tem talvez, não 2 lustros e meio, uma técnica que tem 6 lustros. Uma técnica que tem décadas. Nós vamos burocratizar ao alterar essa técnica e nós vamos fazer com que o ônus de pagar esta conta vá para os menos favorecidos da nossa sociedade. Com a devida vênia, eu nego o provimento. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, começo por louvar o brilhante voto de Vossa Excelência, que nos brinda com uma verdadeira aula de direito tributário. Eu acompanho integralmente o seu voto, dando provimento ao recurso e acolhendo a tese proposta por Vossa Excelência. Ouço o voto de Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência, portanto, provendo o recurso que é do contribuinte. Com a palavra, portanto, o ministro Gilmar Mendes para o seu voto. Encerro o meu voto com todas as vênias da Vossa Excelência, os que acompanharam em sentido contrário, acompanhando a manifestação trazida pelo ministro Fachin e pelo ministro Toffoli. Nego o provimento ao recurso, é como voto. Ouvimos agora o voto do eminente ministro Celso de Mello. Tem a palavra, ministro. Senhora presidente, eu desejo registrar, antes de mais nada, a excelência das sustentações orais realizadas pelos eminentes advogados. Peço respeitosa vênia aos que pensam em sentido diverso para conhecer e dar provimento ao presente recurso extraordinário interposto pela empresa contribuinte, acolhendo ainda, senhora presidente, a tese formulada por Vossa Excelência no sentido de que, aspas, o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Nesse sentido, senhora presidente, é o meu voto. Então, proclamo o resultado. Recurso provido, nos termos do voto da relatora por maioria, vencidos os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E a tese que eu propus foi no sentido de, uma vez vencedora,
o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Eu agradeço aos senhores ministros, ao vice-procurador, aos senhores advogados, senhora secretária, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma excelente noite.